A primeira-dama, Janja da Silva, passou mais tempo fora do país do que o marido. Ao todo, são 103 dias no exterior contra 87 de Lula. Eu nunca vi nada parecido. E ela acaba de perder mais uma boquinha aí, que seria a viagem à Rússia, né? Isso aí falaremos depois. O Lula Tour é uma máquina, né? É a maior empresa de turismo do mundo. E é o que o Silvio disse, né? É moleza quando você joga os custos para cima do trabalhador brasileiro. Fala, galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Mais uma novela envolvendo aí o ex-presidente Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Deixe sua opinião. Vamos lá, galera. E por ordens de Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto não podem se comunicar. Mas isso não é um empecilho para o presidente do PL quando o assunto é planejamento das eleições 2026. Será que Valdemar trabalha com um plano B? O que ele pensa sobre a inegibilidade de Jair Bolsonaro? As respostas estão na declaração que a gente acompanha agora. O Bolsonaro é o representante da direita no mundo. O que acontece é que o Bolsonaro, como está inelegível, está por enquanto inelegível, eles acham que o Bolsonaro não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato. Josi, você acredita que o Valdemar está certo? Ele está bem otimista, né? Ele estará... Olha, agora ele deixou com bastante otimismo e tal, mas só vamos relembrar aqui a declaração que ele deu lá no dia 11 de outubro, numa entrevista à Globo News, afirmando que o candidato da direita seria o Tarcísio. É óbvio que ele pode ter, né, se referido à questão do Bolsonaro continuar inelegível, mas agora ele já faz uma afirmação com absoluta certeza da elegibilidade de Bolsonaro. Eu acho que, além dessa falta, né, de a proibição de comunicação entre Valdemar e Bolsonaro, está aí com certeza não dando certo. Escaneie o QR Code deste vídeo e aproveite enquanto a oferta estiver disponível. Muito obrigado e até breve. Estamos de volta, 4 horas e 40 minutos, e por ordens de Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto não podem se comunicar. Mas isso não é um empecilho para o presidente do PL quando o assunto é planejamento das eleições 2026. Será que Valdemar trabalha com um plano B? O que ele pensa sobre a inegibilidade de Jair Bolsonaro? As respostas estão na declaração que a gente acompanha agora. O Bolsonaro é o representante da direita no mundo. O que acontece é que o Bolsonaro, como está inelegível, está por enquanto inelegível, eles acham que o Bolsonaro não vai ser candidato, mas o Bolsonaro será candidato. Josi, você acredita que o Valdemar está certo? Ele está bem otimista, né? Ele estará... Olha, agora ele deixou com bastante otimismo e tal, mas só vamos relembrar aqui a declaração que ele deu lá no dia 11 de outubro, numa entrevista à Globo News, afirmando que o candidato da direita seria o Tarcísio. É óbvio que ele pode ter, né, se referido à questão do Bolsonaro continuar inelegível, mas agora ele já faz uma afirmação com absoluta certeza da elegibilidade de Bolsonaro. Eu acho que, além dessa falta, né, de a proibição de comunicação entre Valdemar e Bolsonaro, está aí com certeza não dando certo, principalmente na falha de comunicação entre os agentes, assessores, enfim, se há algum tipo de comunicação, né? Mas acho que isso está atrapalhando muito e, obviamente, está deixando aí bastante coisa distorcida. Até porque Bolsonaro soltou alguns vídeos também, um pouco alterado, né? E afirmou ali em relação a vagas para o Senado, alguma combinação de cadeira dele para o Tarcísio para o Senado, tinha eleitor ali confundindo e achando, né, que se Bolsonaro estiver inelegível até 2030, antes disso ele, né, como que seriam os planos dele, se há algum plano. Então, acho que está um pouco confuso em relação a essas declarações do Valdemar, principalmente dentro do PL, e que está acumulando aí uma série de ruídos, né,
principalmente para o eleitor. Agora, óbvio, se eles pudessem estar se comunicando, obviamente, talvez a gente não teria tanta informação turva, né? Mas não sabemos também as intenções de Tarcísio. Estamos aí acompanhando essa questão do partido de Kassab, esse problema de posicionamento dos deputados em relação ao impeachment de Alexandre de Moraes. Tem muita coisa ainda para ser descoberta pelo eleitor, que é o último a saber do que acontece nos bastidores desse partido. O que eu disse ontem para vocês a respeito do acidente com o presidente Lula, ele próprio confirmou hoje, conversando com o prefeito, com o candidato à prefeitura de Camaçari, o candidato do PT, né, que pôs na rede social a conversa. Ele admitiu que bateu a cabeça, qualquer coisa na cabeça é uma coisa muito forte, disse ele. Os médicos disseram, ele relatando, que tem que esperar 3 ou 4 dias para saberem o estrago que fez, né? O Dr. Roberto Carillo Filho disse que há uma pequena hemorragia no cérebro. Eu estou dizendo isso com experiência, porque eu caí para trás também, derrubado pelo meu cachorro Baco, um dinamarquês que tinha o mesmo peso que eu. Ele veio correndo e derrapou e me jogou para trás. Eu bati a cabeça num chão de terra, tanto que não abriu, como abriu no caso de Lula. Eu acho que a batida dele talvez tenha sido mais forte. Eu não sei se ele estava ou não estava sentado, caiu para trás. Ele disse que foi bobagem dele a queda, né? Mas, enfim, ele não pôde ir a essa reunião do BRICS. Talvez seja bom para ele, porque está lá na companhia de autoritários, de ditadores, né? É uma reunião anti-Ocidente, anti-cultura judaico-cristã, anti as nossas raízes. Está lá convidado o Talibã, né, do Afeganistão. Não sei se vai aparecer o Hamas e o Hezbollah, de repente, né, porque o apoio todo é contra Israel, né. Convidado Cuba, outra ditadura de 60 anos, né. E o chanceler Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, está chefiando a delegação brasileira. Celso Amorim não foi, deixou-se fotografar hoje com Lula para mostrar que Lula está bem, realmente está com boa aparência na foto. Estava lá ele e Alexandre Padilha, que é o ministro da Política do governo. Celso Amorim preferiu ficar ao lado de Lula, talvez porque Lula vai entrar nessa conferência via digital. Tomara que não aconteça nada com ele, né? Comigo aconteceu, tinha uma pequena hemorragia que foi crescendo e formando um coágulo grande que pressionou o cérebro. E aí dificulta a fala, o movimento de um lado do corpo, né? Dá um susto. E eu estava proibido de ir daqui para São Paulo, por exemplo. E ele está querendo ir para apoiar Boulos, né? E para votar em São Bernardo. Não sei se vai poder, porque o movimento de subida do avião, de pressão, pode estimular a hemorragia, né? Ele tem que tomar cuidado, que não é brincadeira. Ele mesmo sabe disso, os médicos devem tê-lo convencido disso. Bom. Desde que Lula assumiu a presidência do país, a primeira-dama, Janja da Silva, passou mais tempo fora do país do que o marido. Ao todo, são 103 dias no exterior contra 87 de Lula. Em 2023, Janja acompanhou Lula em todas as viagens internacionais. Neste ano, Janja viajou sozinha em 4 ocasiões para participar de eventos oficiais como representante do Brasil, Augusto. E a gente selecionou aqui, a gente elencou as viagens da Janja, algumas, claro, nesse ano de 2024. Em março, ela foi para os Estados Unidos para participar da 68ª Comissão sobre Mulheres da ONU. O evento debateu temas como igualdade de gênero e empoderamento feminino. Janja permaneceu em Nova York por 8 dias. Aí, em julho, ela esteve em Paris por 4 dias, representando a presidência da República na abertura dos Jogos Olímpicos. Em setembro, Janja foi ao Catar, a convite da Sheikha Moza bin Nasser.
Ela participou da 5ª celebração do Dia Internacional para proteger a educação de ataques e ficou no país por 4 dias. Em nenhum momento, a primeira-dama comentou as restrições impostas às mulheres naquela nação, as quais incluem proibição ao casamento, habilitação e trabalho em órgãos públicos sem aprovação de um tutor. Está acabando, Augusto. No fim de setembro, Janja voltou a Nova York para cumprir a agenda com Lula, mas viajou 3 dias antes dele. Ela participou de eventos relacionados à Assembleia Geral da ONU. Ao todo, a viagem durou 7 dias. E aí, então, a gente traz esse balanço que a primeira-dama passou mais tempo fora do Brasil, ela que sem cargo, do que o presidente da República. São 16 dias ao todo, Augusto. Você já viu isso? Não. Ela, muito mais moderada, foi a Rosemary Noronha, segunda-dama que exercia o cargo quando a Marisa Letícia não queria viajar. Ela era mais moderada. Agora, se viagem inútil, paga por pagadores de impostos, bancada por pagadores de impostos, fosse uma modalidade olímpica, estaria justificada a viagem dela a Paris, porque ela ganha a medalha de ouro. Eu nunca vi nada parecido. E ela acaba de perder mais uma boquinha aí, que seria a viagem à Rússia, Isso aí falaremos depois. Agora, é um absurdo você ficar 103 dias fora, uma primeira-dama, cuidando do quê? Gastando o nosso dinheiro e usando a roupa errada, só. Silvio, são 103 dias fora do Brasil contra 87 aí do presidente da República nesse ano aqui de 2024. Então ela viajou sozinha em 4 ocasiões que nós já listamos aqui. Só Nova York ela foi 2 vezes esse ano. Eu não sei se a minha memória falha nessa hora, mas eu não me recordo do cargo que a Janja tenha sido eleita. Eu não sei qual foi o cargo, não sei se ela tem mandato, eu não sei se ela é ministra, eu não sei. Até agora, aparentemente, ela é só mulher do Lula da Silva. E sendo mulher do Lula da Silva, ela não representa o Brasil em lugar nenhum. A 4ª mulher. Pois é. Não representa o Brasil em lugar nenhum, não é representante do país, não é chanceler, não é ministra, não é chefe de Estado, não tem cargo público, ou seja, está fazendo passeio com dinheiro nosso, dinheiro dos pagadores de impostos. Está passeando. Você falava sobre a viagem ao Catar, Paula, alguém que defende o direito da mulher, o empoderamento, ou sei lá, algo parecido com isso, o direito LGBT no Catar. Ela sabe o que eles fazem com a mulher, por exemplo, em caso de adultério, ou eles sabem o que faz quando alguém é homossexual, sabe o que acontece? Eu acho que não. Ou ela não teria ido para lá, não. Então eu acho que é tudo passeio, é tudo tour, gastando dinheiro, deslumbrada, esbanjando o dinheiro que não é dela. E, para concluir, ela agora quer um avião, ela não quer só ir viajar com o nosso dinheiro, ela quer um avião. Então teve esse problema na aeronave, o avião principal do governo brasileiro do México, e agora ela decidiu colocar na cabeça do Lula que precisa de um avião, o Aerojanja, porque tem mais 2 anos de mandato e ela quer deixar o governo tendo um avião para dizer que é dela. É isso, é assim que a Janja trata o nosso dinheiro, o meu, o seu. Pois é, Consta, só uma curiosidade, tem o impostômetro e o viajômetro da Janja. Só em 2024 foram 10 viagens, 41 dias fora do Brasil e 13 países visitados. O Lula Tour é uma máquina, É a maior empresa de turismo do mundo. E é o que o Silvio disse, É moleza quando você joga os custos para cima do trabalhador brasileiro. É impressionante como ainda tem gente, eu acho que cada vez menos, felizmente. A gente, inclusive, não enxerga muito esses 60 milhões de eleitores por aí, Mas cada vez tem menos gente que cai nessa ladainha de homem do povo, que defende os pobres. O do Lula quer viver que nem um sheik árabe, que nem um magnata, que nem um empreendedor que criou uma empresa de sucesso e ficou rico e faz o que quiser com o seu dinheiro. Só que o Lula faz isso às custas do nosso dinheiro. E é tão cínico, tão mitomaníaco, que outro dia, numa entrevista, ele se refere a Bolsonaro
como alguém que viveu a vida inteira às custas do Estado. Né? Será que o Lula consegue explicar os seus milhões de patrimônio como metalúrgico? É um negócio impressionante. Né? Então, tem vida de nababo, casou com a visitadora da prisão e fica levando ela a tiracolo para o mundo inteiro, inclusive em alguns momentos, como meus colegas lembraram, colocando em função de Estado, o que é absurdo, né? Nada republicano, mas nada que o Lula faz é republicano. Né? E tudo isso aí depois com um discursinho de que ele é o cara que veio do povo e se preocupa com os pobres, e bota catador de lixo e até prostituta no Palácio do Planalto. Catador de lixo eu nunca vi. Galera, e a crise no Ministério da Saúde continua. Recentemente tivemos o pior escândalo envolvendo o Ministério da Saúde, que foi o caso dos pacientes que estavam aguardando o transplante e tiveram infecção por HIV. E a última notícia agora é que o governo Lula tem as vacinas vencidas e fica sem estoque contra a Covid-19. Sem contar que a dengue hoje ela já matou mais que o Covid. Só que a grande mídia não divulga, né, a situação atual. Lotes perdidos fazem parte de um contrato de 12,5 milhões de imunizantes da Moderna de 725 milhões. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, ficou sem vacinas da Covid-19 para a entrega imediata depois de cerca de 1/3 do lote comprado da farmacêutica Moderna perder a validade do estoque do Ministério da Saúde ou precisar ser trocado. A apuração é do jornal Folha de São Paulo. Então, sem opção de outros imunizantes, a pasta comandada por Nízia Trindade diminuiu a entrega das doses nos últimos meses. Hoje, todas as unidades em estoques estão vencidas, segundo o veículo. Complicada a situação do Ministério da Saúde. Outra notícia que saiu agora pela manhã é que Ricardo Nunes, do MDB, tem 56,6% dos votos válidos em São Paulo, indica Paraná Pesquisa. Que também saiu agora é que o presidente Lula, o acidente dele foi grave e que os médicos estão aguardando para calcular os estragos da batida. Logo aqui do lado tem a rejeição a Guilherme Boulos, do PSOL. Se mantém em quase 50%. É isso aí, pessoal.